Amigos queridos, que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de muita luz, serenidade. É o que hoje nós percebemos que estamos tão necessitados e que possamos juntos vibrarmos por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de receber os ensinamentos do Cristo com tanta alegria em nossos corações. Nós vamos ler hoje as instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertence a esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem de suas famílias e de seus subordinados, lhes sofre o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidece-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidos, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Jesus, Mestre querido, que nesta hora sublime, Senhor, aqui estamos a te rogar todo o amparo, Jesus, para que possamos compreender o valor do seu Evangelho em nossa vida. Dai-nos, Jesus, a lucidez para que possamos absorver os seus ensinamentos com alegria, a tal ponto, Jesus, que mudamos o nosso olhar para o nosso próximo, dimensionando a nossa imortalidade. Senhor, acolhe os nossos ideais, os nossos propósitos divinos que nos trouxeram a oportunidade desta reencarnação. E sob a luz do seu olhar, do seu evangelho, nós haveremos de caminhar, dizendo hosanas em nossos corações. Que o Senhor nos agasalhe, nos ampare e que o nosso agradecimento seja diário por tudo que temos recebido e por tudo que o Senhor tem levado a todos os nossos familiares. Paz e alegria é o que desejamos a todos estes irmãos, Jesus, que ora estão compartilhando conosco as vibrações do seu Evangelho. Que assim seja.
Amigos, os amigos espirituais são tão amorosos que nos trazem essa instrução dos espíritos sobre a afabilidade e a doçura. Nós sabemos que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando de ficarmos ligados àquilo que o passado nos atou, como orgulho, como egoísmo, como a posse, o apego. E cada dia mais nós procuramos caminhar olhando para a nossa imortalidade, para a construção de um futuro melhor, para tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, a fim de que nós possamos amealhar em nossos corações a alegria de te servir, a alegria do trabalho. E aí nós vamos ver que quando nós nos colocamos nesse patamar de entendimento, nós vamos percebendo que também nós desponta esse sentimento tão grandioso que é a afabilidade. Porque quando eu sou afável com o outro, eu estou começando a desenvolver em mim a benevolência. E a benevolência é fruto de um amor que nós estamos nos esforçando para que ele possa produzir, na verdade, esse estado de afabilidade. E que a doçura não seja de palavras em vão, mas que seja a verdadeira forma que nós temos para nos manifestarmos. E nós podemos observar que nesse desejo nosso, nós podemos ver que quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, ele, com certeza, sabendo as nossas dificuldades, ele nos convida a sair de nós, dessa ociosidade, das nossas fraquezas e também até em momentos que ficamos tão excitados. Mas nós sabemos que nós precisamos, todos os dias, compreender a função do Evangelho em nós, mas não ficarmos elogiando aqueles que já estão iniciando esse trabalho com um elogio que não seja um elogio sincero, porque nós precisamos sair de tudo largar todos esses sentimentos que ainda muitas vezes nos aprisionam. A preguiça de servir, a preguiça de orar, a preguiça de estender as mãos. E muitas vezes vamos até a casa espírita ou num templo, nós vamos, mas com uma fé tão inoperante, porque nós ainda não conseguimos cultivar em nós o verdadeiro sentimento que é a humildade. Então, nós vamos ver que todas as vezes que Jesus nos convida a mantermos ativamente um pensamento equilibrado, nós vamos nos tornando mais compreensíveis. E isso desenvolve dentro de nós a boa vontade. E aí nós vamos vendo que nós começamos a ter o desejo também de plantar o bem e, com o tempo, vamos esperar, sem ansiedade, uma colheita que nós, com carinho, gostaríamos de receber, sem desespero, sem violência, nada disso. Porque cada dia que nós vamos evoluindo, irmãos, nós vamos desenvolvendo em nós também um sentimento que também é caridade, que é a cortesia, tratar bem o outro, ter uma expressão de trabalho junto ao outro. E nós podemos também perceber que, dentro desse aspecto, nós vamos desenvolvendo uns sentimentos mais verdadeiros e começamos a trazer dentro de nós um sentimento que nos faz tão bem e tão bem ao outro. Por isso que eu acho que ele também é uma parte de caridade, que é a gentileza. Então, nós vamos ver que se nós plantarmos isso, semearmos isso, no futuro bem próximo, nós estaremos auxiliando no progresso e da modificação vibratória de todo o planeta, ou de toda a sociedade que vivemos, ou no grupo de convivência que nós nos encontramos. Então, cada dia nós encontramos melhores oportunidades para que a gente possa fazer o bem. Mas eu gostaria de dizer-lhes que isso deve ser de uma forma
muito verdadeira, e não como o Evangelho nos fala, uma fingida bonomia que não passa de máscara do exterior. Penso eu que quanto mais nós vamos absorvendo o Evangelho, mais verdadeiro é o nosso desejo de servir, é o nosso desejo de melhorar. Porque as melhores oportunidades que cada dia nós recebemos do mundo são daqueles que já aprenderam e que estão junto de nós e que nos estendem as suas mãos. E ninguém se faz melhor arremessando no outro as pedras da irritação, ou aqueles espinhos que muitas vezes saem de nossas vibrações, que é da amargura que nós temos por não termos aquilo que o outro tem, e aí nós vamos ver que nós só nos prejudicamos. Por isso, amigo, quando o Evangelho diz que o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, nós não podemos, de forma alguma, sermos como eles, porque ele nos traz uma questão que eu tenho muita preocupação com isso, e vou dividir com vocês, que é a questão da maneira de falar. Tem pessoas que falam manso, suave, mas nós observamos que é uma gentileza, entre aspas, porque falam na nossa frente. Mas qualquer coisinha, ela faz ao contrário. Aqueles dardos difíceis, o Evangelho chama dardos peçonhentos, nos alcança, nos atinge, por vários motivos. Pela fingida bonomia, pela faça essa falsidade que ainda carregamos, que carregamos dentro de nós, né? Muitos ainda vivem isto. Então, nós precisamos buscar no conhecimento tudo aquilo que vai enriquecer a nossa sabedoria, porque a sabedoria ela nos acalma. Mas só que quem tem um conhecimento com essa sabedoria, além de ter uma calma, mas também nós temos vontade de servir. Ela é operante, é uma calma operante, é uma sabedoria operante. E isso faz com que a gente reconheça que nós precisamos ser mais humildes, mas também ter mais confiança naquilo que cremos. Então, nós hoje estamos na Terra para compreender o Evangelho de Jesus e vivenciá-lo. Não adianta falar do Evangelho. Então, muitas vezes, nós precisamos erguer, subir, né, nessa escala que o Evangelho nos mostra, mas é preciso que a gente auxilie os nossos irmãos sem distinção. Isso para nós é muito importante. Então, quando nós estamos numa posição de que nós queremos abraçar um roteiro segundo, um roteiro seguro, mantendo uma alegria no trabalho, junto ao pensamento de fidelidade, nós vamos ver que nós começamos a sentir dentro de nós uma esperança. E essa esperança, ela multiplica em nós a vontade de servir a todos. E é isso que Jesus está nos mostrando, que todos aqueles que nos cercam, nos acompanham, poderão junto conosco entoar esse canto da bem-aventurança, que o nosso coração parte a sentir. E nós vamos então ver que nós vamos ampliando o nosso olhar para a fraternidade. E nós vamos também reconhecendo que tudo aquilo que eu faço para o outro é degraus que eu vou adquirindo na minha ascensão espiritual. Então, aqui no Evangelho nos chama a atenção por vários pontos que eu não posso deixar de trazer, quando nós usamos de uma autoridade que nós não temos, especialmente para com os estranhos, para mostrar aquilo que eu também não sou. O Evangelho, então, nos diz: não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que, pelo menos, devem fazer temidos daqueles que não podem resistir. E ele se envaidece,
porque ele se sente superior ao outro. E aí muitos ainda dizem, o Evangelho nos fala isso, envaidece e poderem dizer, aqui mando e sou obedecido. Qual é o lugar que mando e sou obedecido? Nós não temos esse lugar. Esse é o olhar que eu penso ter pela minha vaidade e pela minha arrogância. Aqui mando e sou obedecido. Sem lhes ocorrer que poderia acrescentar. Quantos, né, que trabalham conosco, muitas vezes nós queremos ser autoritário, mandando, sem conversar e sem esclarecer, e sou detestado. Isso é uma verdade. Então, não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado só à hipocrisia. Então, meus queridos irmãos, a afabilidade, a doçura, isso faz parte de uma construção espiritual. Então, nós precisamos lutar muito para que a gente possa ver que dentro de nós, mesmo tendo a sombra do bem e do mal, não pode haver em nenhum momento neutralidade. Então, é preciso que a gente possa lutar para mudar a sombra e expandir a luz. Só assim nós vamos entender o que seja a afabilidade e a doçura, para que também possamos nos sentirmos bem-aventurados. Ainda não os brandos, os pacíficos, mas bem-aventurados pelo menos os aflitos, né? Isso vai nos ajudar muito. E nessa hora de grandes reflexões, eu gostaria de pedir a todos que, nesse momento, possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, para que os benfeitores possam nos auxiliar com paz, fluidificando as nossas águas, levando aos familiares as mesmas vibrações, especialmente aqueles que mais necessitam de nós, Jesus, dessas vibrações, os nossos amigos que se encontram enfermos, nos seus lares, nas casas de repouso, nos hospitais, que Deus possa enviar Jesus como médico das nossas almas, e a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Jesus olhe por todos nós. Um abraço, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.